Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou trazer um vídeo, uma parte 2 de um vídeo que viralizou há um tempinho atrás aqui no meu canal, que foi esse vídeo aqui, que era pra eu ter surfado no hype, ter pegado a onda, sim, mas acabei não pegando. Esse meu vídeo acabou repercutindo e pegando umas visualizações que eu nem imaginava. Ele acabou pegando 12 mil visualizações com um tema que eu não esperaria que viralizaria no meu canal. No tempo eu não aproveitei o hype, mas hoje eu decidi atualizar esse vídeo. E até então, eu voltei a usar o aparelho novamente. Bem pessoal, eu decidi trazer esse vídeo tanto para atualizar minha opinião de antigamente para de hoje em dia, porque eu voltei a usar aparelho, e também ressignificar algumas falas que eu falei atrás. Bem pessoal, mas vamos deixar de enrolação nesse vídeo e vamos dar início. Mas antes da gente começar, se você for novo, já se inscreva, já deixe seu like, comente, compartilhe para que nossa família possa crescer muito e muito mais. E vamos deixar de enrolação e já vamos dar início a esse vídeo. Bem pessoal, assim como no outro vídeo, eu vou classificar o vídeo em 3 etapas. Sendo ela a etapa inicial das cores que desbotam, as cores que não desbotam e melhores cores das que eu falar durante o vídeo. Então vai ser dividido nessas 3 categorias. A cada cor que eu for falando, eu vou colocando uma imagem de um exemplo para vocês terem noção de como fica a aplicação no aparelho na boca e também com o decorrer do tempo que a cor fica com desgaste, ok? Para vocês terem uma noção de como é a cor e como a cor fica, igual como eu fiz no vídeo passado. Bem pessoal, vamos iniciar a categoria que desbota. Para iniciar essa categoria eu não poderia deixar uma das cores mais bonitas e mais problemáticas porque ela desbota num nível que chega a ser estressante. Estou falando da cor verde mar. Sim, queridinha por uns, odiada por outros. Na minha opinião, eu já fui fã, hoje não sou mais. Já usei antigamente, hoje em dia não tem quem me faça colocar ela, porque é uma cor que desbota e acaba ficando horrível na boca. Gente, essa cor chegou a um nível de, tipo assim, desbotar que fica horroroso. De sair de um verde azulado para um verde ceboso, um verde assim, que dá uma impressão de higiene mal feita e que fica uma cor muito feia ao longo do tempo. Ela pode ficar bonita nos primeiros dias, mas depois ela desbota de uma forma que fica horrenda. Então eu vou estar deixando aí a imagem para vocês do verde mar, assim que é aplicado na boca, e como fica depois de um tempo com o desgaste da cor, porque essa cor sim desbota. Tem gente que fala que ela não desbota, mas gente, desbota. Não confie nessas pessoas. A cor ela não vai desbotar dependendo do material que o seu profissional usar e da sua alimentação. Porém, a gente sabe que quem tem aparelho come de tudo. E dependendo do corante, da cor, dos pigmentos que tiverem, vai manchar seu aparelho e vai fazer a cor desbotar sim. Não existe essa de não vai desbotar. A segunda cor que eu vou trazer aqui pra vocês que desbota, que na minha opinião eu também não usaria de jeito nenhum, é o Pink Cristal. Eu não coloquei o Pink Cristal, mas já tive relatos de pessoas que utilizaram e já vi resenhas dessa cor e simplesmente é terrível. Gente, todas as cores cristais, na maioria, 80% vão desbotar. Embora que seja uma cor escura, entre aspas, o Pink Cristal, ela vai desbotar e ela vai ficar um tom de alaranjado, meio avermelhado. Ela vai perder o seu brilho com o decorrer do tempo e não vai ficar mais um rosa tão rosa, vamos dizer assim. E essa é a foto assim que aplica na boca e essa é a foto de como fica no decorrer do tempo. A terceira cor que eu trago ainda na categoria do rosa é o rosa bebê. Eu já coloquei esse rosa no vídeo passado, se eu não me engane, e eu já usei. Gente, o rosa bebê é uma cor discreta, uma cor mais delicada, uma cor assim, para quem busca não chamar muita atenção. Porém, se você for aquela pessoa que busca uma cor estável, que vai ficar do início ao fim a mesma cor, essa cor simplesmente não é a sua. Que sai de um rosa mais delicado para um rosa encardido, alaranjado, feio. Então assim, na minha opinião, o rosa bebê também é uma cor que não vale a pena se aplicar no aparelho ortodôntico hoje em dia, porque é uma cor que desbota muito fácil. Essa é a foto de como fica na boca, simplesmente perfeito no primeiro dia de aplicação, e assim que fica depois de um bom tempo, dependendo da sua alimentação. Então sim, rosa bebê, passa longe, vai por mim, porque desbota. E para fechar essa categoria de cores que desbota, eu também já falei sobre ela no vídeo passado e trago novamente para mostrar que sim, ainda continuo com a mesma opinião relacionada a ela, que ela sim desbota, que é o azul cristal. Gente, o azul cristal simplesmente ainda não entra na minha cabeça que ele é uma cor que não desbota. Ele sim desbota porque eu já vi gente batendo na tecla que ela não desbota porque é um azul escuro. Gente, desbota sim. Eu provei pra vocês no vídeo passado que desbota. Azul cristal
roxo, não sei se foi roxo cristal, foi roxo normal. Eu botei azul cristal, roxo, rosa cristal. Coloquei essas 3 cores. Gente, meu Deus. Segundo dia, já não tinha mais nada de cristal ali. O azul virou verde, o azul cristal virou verde. O rosa virou laranja, que eu não entendi o que era aquilo. E o roxo virou cinza. Minha boca já tava totalmente diferente do outro dia. Eu fiquei tipo, gente, que é isso? Desbotaram. Todas as cores cristal desbotam. Eu acho que eu coloquei simplesmente o roxo, o rosa cristal e o azul cristal. E simplesmente o azul ficou verde, o rosa ficou laranja e o cinza ficou roxo. Então ainda continuo com a mesma opinião de hoje que eu tinha antigamente, que é o azul cristal, desbota assim, e eu não colocaria ele novamente. Então essa é a aplicação dele no dente, como ele fica assim que aplica, e é assim que ele fica após alguns dias após a alimentação. Essas foram as 4 cores que eu não indico você colocar hoje em dia no seu aparelho ortodôntico, porque elas vão desbotar. Agora, para nós entrar na nossa categoria de cores que não desbota, eu vou ter uma opinião um pouco controversa nessas cores que não desbotam, porque eu simplesmente trouxe uma cor que eu esperava que eu não traria, que eu coloquei. A primeira cor que eu vou trazer para vocês, as cores que não desbota, é a vinho. Sim, a vinho. A vinho é uma cor discreta, simples, uma cor escura que não vai chamar tanta atenção, que inclusive eu até fiquei com raiva quando eu coloquei o vinho, porque eu coloquei o vinho na minha segunda manutenção depois que eu coloquei o aparelho, e eu fiquei com raiva porque ela simplesmente é uma cor muito discreta, que é apagada, que simplesmente não enxerga na boca. Então eu fiquei tipo, cadê a cor? Cadê? Não tem cor. Então, tipo assim, é uma cor que pra quem busca uma coisa discreta, uma coisa simples, vai no vinho, que é certeza. Então é uma cor que eu indico sim você colocar, e é assim que ela fica, assim que a gente aplica no consultório. E agora sim eu vou trazer a cor controversa que eu nunca esperaria que eu colocaria aqui nessa lista. Uma cor pérola. É meio controverso porque eu critico as cores cristais e as cores pérolas e eu ainda continuo trazendo. E eu trouxe uma cor que simplesmente não desbota, que é o que? A verde pérola. A cor que atualmente eu tô na minha manutenção e simplesmente eu fiquei apaixonado por essa cor, porque foi uma cor assim que eu não esperava. Eu coloquei assim, ai, vai essa, sabe? E acabei me surpreendendo porque foi uma cor assim que eu não esperaria que eu ia gostar e eu acabei gostando. Eu vou até mostrar um pouco mais de perto pra vocês. E assim, é uma cor que eu já tô com ela há 22... Eu já tô com ela há 22 dias e ela simplesmente está intacta. Intacta. O máximo que ela apresentou foi só ficar um pouco mais translúcida, porque as cristais e as pérolas são um pouco mais translúcidas, mas ela ainda continua um verde perfeito. Não fica aquele verde desbotado, feio, que fica com a impressão de um dente sujo. Ele é um verde brilhante, cintilante, simplesmente assim, perfeito. Então por isso que eu digo que ele é um pouco controverso quando eu associo uma cor pérola que não desbota. Mas sim, eu indico a cor verde pérola para não desbotar no seu aparelho. É assim que ele fica, assim que faz a aplicação. E como eu mostrei a vocês, ele simplesmente ainda tá a mesma cor. Ainda na nossa categoria que não desbota, eu vou trazer uma cor que no vídeo passado, se eu não me engano, eu também trouxe ela. Eu falei que ela desbotava, que era simplesmente a cor azul. Minha opinião sobre a cor azul de antigamente é diferente da minha auto-opinião hoje em dia. Por quê? Antigamente a minha opinião sobre o azul era que ela simplesmente manchava ou senão ela desbotava. Hoje em dia é totalmente diferente. Simplesmente o azul intacto. Eu não sei o que deu na minha cabeça de colocar o azul na categoria que desbota, pois hoje em dia eu tenho uma opinião totalmente diferente. Eu acho que eu associei o azul bebê e o azul cristal com o azul e simplesmente coloquei na mesma categoria que desbota. Hoje em dia, minha opinião é totalmente contrária do azul de antigamente. Esse é o azul, como fica na boca na aplicação do primeiro dia. Na minha opinião, o azul sim vale a pena colocar porque ele não desbota, na minha opinião, hoje em dia. E para fechar nossa categoria de cores que não desbota, eu vou fechar com ela, que sim, também é uma cor controvérsia que eu mudei a minha opinião de antigamente, que é a cor roxa. Gente, antigamente eu mostrei a vocês como ficou na minha manutenção a cor roxa, que ela simplesmente tinha ficado um cinza. E simplesmente hoje em dia eu tenho uma opinião totalmente contrária da cor roxa, que é o quê? Ela não desbota. Eu acredito que o meu profissional tenha usado um material da cor roxa um pouco mais, seja de baixa qualidade. E nessa atual manutenção que eu fiz, não nessa minha atual, mas nessa manutenção que eu fiz, eu coloquei o roxo e simplesmente ficou intacto a cor. Então assim, a gente tem uma opinião antigamente que hoje em dia já é totalmente diferente. Então, na minha opinião, sim vale a pena colocar o roxo porque ele não desbota. Assim fica o roxo na nossa primeira aplicação.
e vamos para o nosso veredito final desse mandato de cores, quais eram as melhores cores e as piores cores. E pessoal, chegamos no final desse vídeo com uma opinião totalmente diferente do vídeo que a gente tinha antigamente, totalmente mudada a opinião sobre algumas cores e continua com algumas cores também as mesmas opiniões, mas enfim. Esse vídeo serve para atualizar nossas opiniões e mostrar diversas faces das cores que a gente usa no nosso aparelho ortodôntico hoje em dia. E simplesmente assim, fica uma dica pra vocês, é o que? Assistir resenhas de vídeo pra saber se você vai gostar ou não daquela cor, se aquela cor vale a pena ou não vale. Por isso que eu trouxe essa nova lista atualizada com algumas cores, e esse vai ser a parte 2. Ainda vou fazer uma parte 3 também com outras cores que eu ainda não falei aqui no canal. Então sim, vai ter mais um vídeo sobre cores e aparelho ortodôntico. Então pode esperar aí que vai sair talvez daqui a alguns dias, porque eu já vou gravar também e já deixar pronto o material para soltar para vocês, ok? Enfim, para nós finalizar esse vídeo, eu vou dar o meu veredito com as melhores cores que eu falei agora nesse vídeo. E na minha opinião, as únicas cores que valem a pena e que eu ainda indico com certeza é a verde pérola e a vinho. Então simplesmente 100% aprovado, pode usar sem medo. As outras cores, como eu falei a vocês, ainda tem algum risco de manchar ou que não elas mancham e já desbotam, então simplesmente passem longe e estão reprovadas. Enfim pessoal, essa foi minha opinião sobre alguma das cores. Então assim, se você tem alguma dúvida sobre alguma cor, se você tem alguma dúvida sobre o aparelho ortodôntico, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou tentar responder ou se não trazer no próximo vídeo para que a gente possa solucionar a sua dúvida, que a gente possa trazer informações sobre essas dúvidas que vocês tenham, para que possamos ter aparelhos bonitos, cores bonitas, sem algum tipo de prejuízo ou senão desgaste emocional, porque, gente, aparelho ortodôntico é um desgaste emocional, querendo ou não. Então, assim, já deixa o seu comentário o que você achou desse vídeo, se você concorda com algumas cores, discorda de outras cores, se tem alguma dúvida para que a gente possa conversar no próximo vídeo. Enfim, gente, chegamos ao final desse vídeo com mais uma opinião sobre as nossas cores de aparelho ortodôntico que valem a pena e que não valem a pena. E assim como eu disse a vocês, essa vai ser a parte 2 e teremos a parte 3 e quem sabe a parte 4 e a parte 5. Mas vai depender da opinião de vocês e do que vocês acharem desse vídeo. Então deixem seu like, comente, compartilhe, se inscrevam no canal para que nossa família possa crescer muito e muito mais. E se você gostou desse vídeo, compartilha, para que a gente possa trazer mais conteúdo sobre aparelho ortodôntico. Então pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta aí se ficou com alguma dúvida para que a gente possa conversar no próximo vídeo. E obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!